Saber Direito desta semana, a gente fala sobre serviço público e o Estado brasileiro. Vamos saber mais sobre a construção e a efetivação do serviço público no nosso país, concessões, características, mecanismos de controle e muito mais. As aulas são com o professor Helder Saraiva. Oi, gente. Hoje nós retornamos ao nosso segundo encontro e vamos dar continuidade às características de serviço público no Brasil. Na aula passada, nós falamos sobre as ações ou os comportamentos das funções no poder público no Brasil e falamos sobre o conceito técnico ou conceito funcional de serviço público pós a Constituição de 1988. E terminamos fazendo a explanação sobre os princípios de serviço público na administração pública brasileira. E hoje nós vamos conversar como é o comportamento ou a classificação dos serviços públicos no Brasil. Nós temos que analisar que a classificação de serviços públicos, ela é uma divisão didática, que quando o serviço público vai ser concretizado, vai ser materializado, ele tem diversas classificações. As classificações, elas, na verdade, ou em verdade, elas são como adjetivos. São características que o serviço público tem e nós, assim, vamos criar essas categorias para melhor interpretá-los ou melhor estudarmos ou mesmo aplicarmos, vamos dar aplicabilidade aos mesmos. O nosso encontro também, ele vai falar sobre a questão da descentralização ou da desconcentração do serviço público, ou seja, da distribuição das competências do serviço público. Vamos dar ênfase às diferenças de quando o serviço público mora na administração indireta, porque ele vai para outra pessoa a não ser a principal do Estado, e com relação ao setor privado e como ele vai se comportar ou como ele vai funcionar dentro do setor privado. Em tempo, nós também vamos conversar das diferentes formas contratuais ou de vinculação em relação ao serviço público, as autorizações, as permissões, o que elas têm de semelhante, o que elas têm de diferente, como elas se formam e quais são as ações do Estado dentro disso aí. E claro, também vai ter quiz, né? A gente vai dar uma testada, ver se o nosso conhecimento realmente está funcionando dentro do que é cobrado nos certames nacionais. Pois então, vamos falar sobre direito, gente? Vamos falar sobre serviços públicos? A primeira coisa que nós vamos falar é sobre classificação dos serviços públicos. Aqui eu separei para você em links, né? Em categorias, e aí nós vamos discutir sobre elas. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre os serviços próprios, tá certo? O que são os serviços próprios? Os serviços próprios, tá certo? São aqueles que pertencem ao Estado. São aqueles que o Estado não pode deixar de realizar. São aqueles que o Estado não pode se omitir em desenvolver, tá? Nós poderíamos dizer que também são chamados serviços essenciais, tá certo?
ou serviços, serviços indispensáveis ao desenvolvimento da sociedade. O que acontece? Quais são esses serviços, Helder? Nós podemos chamar a saúde, nós podemos chamar com relação à educação, à segurança, tá? Nós podemos falar com relação à proteção de fronteiras. Esses são chamados serviços essenciais. E quais seriam as principais características deles? As principais características são possibilidade de exercício de poder ou supremacia de interesse público. Quando eu digo possibilidade, gente, não é porque em todos os casos vai haver supremacia ou imposição. É a possibilidade, tá? Quando isso for necessário, a lei vai fazer a expressão da existência, tá, dessa supremacia. E outra capacidade é que, em tese, ele não será exercido pelo setor privado. Tudo bem? Em tese, ele não será exercido pelo setor privado. Ou seja, a iniciativa privada não tem capacidade de exercê-lo. Esse é um dos pontos os quais nós vamos nos deparar muitas vezes com o questionamento. Por quê? Nesse momento da aula, você muitas vezes vai me questionar o seguinte: Helder, educação, você falou que é um serviço essencial, também concordo, é extremamente necessário, mas educação é prestado pela iniciativa privada. Saúde também é desenvolvido pela iniciativa privada, e eu também concordo com você. O mesmo texto, ou o aprofundamento do texto nesses serviços essenciais, diz que aqueles serviços expressamente autorizados legalmente poderão ser feitos também pela iniciativa privada, por meio de sua conta e risco, tá certo? Ou seja, existe educação privada, mas se acontece qualquer acidente lá, é responsabilidade da escola, como também é responsabilidade do hospital, tá? Isso agora, não é porque existe a escola privada ou o hospital privado ou particulares, vamos dizer assim, que eu perco o direito de usar desses serviços públicos. E só poderá, tá certo, haver esse tipo de desenvolvimento nesses serviços essenciais se houver expressa autorização do Estado. E outra, tá? Quando houver essa expressa autorização, não dispensa o Estado em relação ao desenvolvimento do serviço concomitante. Ou seja, se existe no setor privado, haverá o dever também de existir no setor público. O Estado não poderá simplesmente se isolar ou se eximir dessa atividade. O que também você também tem que apreciar nessa situação é que existem serviços que o Estado não consegue desenvolver com totalidade, tá certo? A necessidade da sociedade. E ele faz o máximo, mas esse máximo ainda não chega ao que ser necessário, que é o que nós chamamos teoria da reserva do possível. Normalmente, nesses serviços essenciais, que é permitido o comportamento ou adentrar, tá, a atividade do setor privado. De contraponto, quando nós falamos na segurança, a segurança já não há permissão para que haja ação do setor privado em nome do setor público. Então, quando ocorrer esses conflitos de interpretação, veja que normalmente para acontecer esse comportamento vai ter autorização do Estado. Agora, existe também aquela classificação que são os serviços de utilidade pública, tá certo? Os serviços de utilidade pública também são conhecidos como
serviços de alta relevância social. Repetindo, são serviços de alta relevância social. De alto impacto também. Porém, não são imperativos de segurança ou de essência do Estado. Alguns dizem até não essenciais. Não vejo como mais adequado. Mas, enfim, estes serviços são caracterizados por atividades que podem ser desenvolvidas ou, em regra, são desenvolvidas pelo Estado e podem ser desenvolvidas pelo setor privado ou podem ser desenvolvidas integralmente pelo setor privado por meio de delegação, tá certo? Por exemplo, fornecimento de energia, como questão de transporte, como a questão de telefonia. Esses serviços hoje são classificados como serviços de utilidade pública. O instituto usado atualmente para esse repasse, ele é por meio de delegação. Nós temos que tomar cuidado que essa delegação, ela só transfere o direito de uso, ou chamado pela doutrina a execução das atividades. Quando ocorre essa atividade, não há, hoje no direito brasileiro, a transferência da titularidade. A titularidade continua em propriedade do setor público. O setor público, neste caso, ele ainda se apresenta como o fiscal, tá certo? Ele se apresenta como o controle ou regulador da funcionalidade e da qualidade desses serviços prestados. Esse fiscalizador hoje é desenvolvido por grande monta ou em grande característica pelas agências reguladoras. Só tenho que estar atento a você que não precisa ser essencialmente uma agência reguladora. Tem que ser uma pessoa jurídica de direito público, a fiscalizadora. Então, Helder, poderia ser uma fundação? Sem problema nenhum. Pode ser um órgão? Sim, porque o órgão é a divisão interna de uma pessoa jurídica pública. Ok? Se nós já entendemos tanto serviços essenciais ou os de utilidade pública, eu gostaria de passar com vocês uma segunda classificação. A segunda classificação, eu poderia dizer que é sobre a identificação das pessoas. Essa aí nós podemos falar sobre serviços gerais e serviços individuais. O que venha ser serviços gerais? Serviços gerais também são conhecidos como serviços universais. Por quê? São necessidades coletivas, mas eu não tenho como individualizar aqueles que recebem o serviço. Quando eu digo individualizar, eu não tenho como identificar nome, eu não tenho como especificar quantidade. Eu também poderia caracterizar que eu não tenho como quantificar a cobrança em relação a um indivíduo, tanto do que ele deve ou tanto que ele usufruiu daquele benefício. Então, como ele é de grande importância e a possibilidade de uso é comum, eu crio um valor ou uso do orçamento para que todos, de forma indireta, paguem. Por isso se usa a nomenclatura universalidade. Podemos falar, por exemplo, da iluminação pública, tá certo? Isso vem até de uma explicação clássica que nem é própria do direito administrativo, vem lá do direito tributário, que foi quando, é um julgamento clássico do STF, que havia taxa de iluminação pública. A taxa, ela é uma espécie de tributo que ela precisa de uma identificação pessoal, ou uma contraprestação direta em relação
aquilo que é gasto, né? Tem que haver um retorno. Eu tenho que saber literalmente o que está retornando. Se a iluminação é pública, eu não sei essencialmente naquilo que está me retornando. Tá? Eu posso fazer uso da iluminação ou não. Tem gente que caminha em determinada rua todo dia, tem gente que simplesmente passa alguns minutos do dia. Tanto que isso aí foi adequado pelo STF, em vez de se cobrar iluminação pública, quer dizer, taxa de iluminação pública, mas sim contribuição de iluminação pública que se adequaria às características universais. Pense na manutenção de um parque ou na manutenção de um zoológico. Isso são serviços considerados como universais. Em contraponto, nós também temos a questão dos serviços individuais ou serviços singulares, que são aqueles que identificam o nome do usuário e, ao mesmo tempo, eles podem mensurar a quantidade do uso, tá certo? Por exemplo, a medição do uso dos metros cúbicos com relação à água, aos quilowatts de energia, ou seja, os minutos do pacote de internet. Então, isso são serviços individuais, tá? O que nós temos que atentar. A ausência do pagamento pode gerar a suspensão do serviço com prévia notificação, como nós falamos na primeira aula, tá certo? E porque a suspensão, ela tem que ter como remissivo, tá certo? A individualização. E os serviços singulares, eles têm por essência a cobrança de taxa, tá certo? Sendo realizado pelo setor privado, preço público, tá? Então, existe a taxa de serviço, ou seja, você pode ser cobrado pelo Estado pela entrega daquele serviço que está sendo realizado, ok? Outro ponto que nós também temos que entender são, por exemplo, os serviços compulsórios. Os serviços compulsórios, por exemplo, é quando você tem que pegar um alvará de funcionamento na prefeitura, tá certo? Este alvará é um serviço compulsório, porque se você não tiver este alvará, automaticamente a sua empresa não poderá estar funcionando. Como outra situação é quando você solicita o licenciamento do seu automóvel, ou quando, por exemplo, você faz a adesão de um determinado seguro, o seguro obrigatório. Então, existem determinados serviços do qual você não pode negar receber. Por exemplo, se uma pessoa tem um filho menor, você não pode negar a escola a ela. Ou você a matricula na escola particular, ou ela obrigatoriamente tem que ser matriculada em uma escola pública, como prevê a LDB. Isso se chama serviços obrigatórios. Agora, nós temos os serviços facultativos. Por exemplo, se é uma questão de saúde, eu escolho, já sendo adulto, se eu vou ao hospital público ou particular, tá certo? O ensino universitário no Brasil é facultativo. Eu escolho usar ou não usar. Então, serviços obrigatórios ou facultativos são aqueles que a lei condiciona o seguinte: se a pessoa não fizer uso daquele serviço, ela sofrerá uma penalidade ou uma restrição de direito, tá? Se ela não for fazer uso daquela atividade, em algum momento ela vai ter restrição. Por exemplo, a declaração do imposto de renda, suas rendas serão analisadas. Isso é um serviço obrigatório, tá? Porque senão você vai sofrer restrições. Outro ponto que eu quero analisar com vocês também são os serviços
industriais. Serviços industriais ocorre quando a administração pública atua no setor econômico. É quando a administração ela atua na área comercial, ou seja, os bancos públicos, a Petrobras, o BNDES, tá? Alguns estados tinham supermercados, ou seja, quando a administração ela vai assumir posições na área comercial, nós chamamos isso de serviços industriais. E também dentro das classificações, nós temos os serviços administrativos. Tá? Serviços administrativos são aqueles que desenvolvem atividades internas da administração. Eles não chegam ao cidadão, é para que mantenham a máquina administrativa. Por exemplo, aqueles que fazem manutenção de ar-condicionado, aqueles que cuidam da limpeza, aqueles que, por exemplo, cuidam da estrutura de informática, para que os sites de acesso estejam funcionando. Então, todos aqueles serviços que vão fazer a manutenção da estrutura do órgão são chamados de serviços administrativos. Essa classificação também é importante lembrar. Depois de fazer uma explanação essencial ou básica em relação às classificações em relação aos serviços públicos, é interessante nós entendermos que o poder ou o serviço público originário, ele pertence à administração direta, essencialmente aos órgãos públicos. A partir do momento que ele passa para a administração indireta, já ocorre uma essência de transferência, tá? E esta transferência nós denominamos quando sai, por exemplo, do órgão ou da própria entidade, da União, para a autarquia, nós chamamos de outorga. Nós chamamos de outorga. A outorga, ela nada mais é do que uma lei, tá certo? E tendo natureza legislativa, é por prazo indeterminado e ela transfere a titularidade e a execução. A transferência é total e ela concede o serviço público em relação às autarquias e às fundações públicas de direito público. Quando eu falo autarquias, são todas as características que envolvem essa atividade, tá certo? E a outorga, ela tem a capacidade, tá, de desenvolver qualquer ação que também é própria da administração direta. E se é por lei, só pode ser revogada por lei. A diferença é que ela tem autonomia. Agora, existe a capacidade também, tá certo, dentro desse modelo de descentralização, que o serviço público vá para o setor privado, tá certo? E isso foi é uma tendência do serviço brasileiro desde a década de 90, tá certo? E nós chamamos isso de teoria da fuga do direito administrativo, tá? Vem lá do livro do Lucas Furtado, que cada vez o serviço público vai funcionar ou busca funcionar alcançando ou alçando as qualidades do serviço privado. Eu não estou dizendo que está só com os valores, é com ideais de qualidade. Vamos ter atenção nisso daí. E isso aí se criou ou se instituiu o efeito da delegação, tá? Delegação. A delegação é a transferência da execução dos serviços. Transferência da execução dos serviços. Do direito de uso, sempre de forma temporária, tá?
para que possa otimizar os serviços e as necessidades sociais. A delegação pode ocorrer dentro do Estado, mas hoje eu quero focar em relação ao setor privado. A delegação ela pode ocorrer por um ato administrativo, um ato de vinculação ou por um contrato. E isso sempre por natureza temporária. E a ideia da delegação é que o setor privado, né, alivie a carga do Estado e o serviço possa ter eficiência. É importante lembrar que a delegação, aquele que é o setor privado, vai assumir as características e a responsabilidade como o setor público fosse. Tá? Ele deve desenvolver as mesmas características e o mesmo comportamento em relação ao usuário. E nós dividimos, com relação à Lei 8987/95, em duas grandes características: permissões e concessões. Quando eu falo em permissões e concessões, imediatamente a gente percebe que faltou alguém aí, que são as autorizações. As autorizações, elas são uma forma de delegação, tá? Mas elas não estão expressas na Lei 8987. E isso aí foi até de grande inteligência do legislador. A autorização, ela pode ser uma entrega de algo do serviço público ou pode ser um reconhecimento do serviço público que um serviço particular está dentro da lei. Então, ela cuida tanto do que é público ou simplesmente olha que se o que é privado está certo. A autorização, ela essencialmente cuida mais do que é do interesse do setor privado do que é do setor público. Então, por isso que ela foi separada, mas tecnicamente ela mora no universo da delegação. Como nós estamos falando em serviço público, nós não se prendemos só à lei, mas tudo aquilo que envolve as necessidades da sociedade. Então, aqui nós vamos falar sobre delegação por autorização, por permissão e por concessão. E nessas características nós vamos trabalhar. Então, vamos falar sobre a primeira. Vamos falar por autorização. De uma forma bem leve ou bem interessante, nós poderíamos dizer que a autorização é a menor delas. Tá? A autorização, ela é a delegação, tá certo, do direito de uso de bem público ou serviço público precário e discricionário para atividade que atende mais o interesse particular, porém satisfaz interesse público, ou eu acho que ficaria melhor, da comunidade. Uma das coisas que merecem mais reconhecimento nisso daí é a situação que diz precário e discricionário. Professor, por que a autorização é precária? Porque muitas vezes eu posso fazer um requerimento de uma autorização para a administração pública e atender todos os requisitos. E mesmo assim, ela não ser deferida. Como assim? Digamos que eu tenha um grupo de amigos e vamos fazer um jogo de futebol beneficente. Digamos que seja de uma fundação da qual eu ajude e um outro colega meu participe de uma igreja. E nós vamos fazer esse futebol e depois vai ter, digamos, um almoço e vai ser arrecadado fundos para ajudar pessoas. E a gente solicitou, a cidade que nós moramos, que a gente use a quadra lá, o ginásio poliesportivo. E aí nós vamos pedir o quê? Uma autorização. Nós juntamos os documentos, comprovando que a associação, o evento, tudo certinho. Só que naquele mesmo dia já existe um outro evento, então nós não vamos poder usar. Isso é precário. Ou digamos que
aconteça que nós pedimos a solicitação há 6 meses atrás e na semana que nós estamos, já está marcado, tem um surto de uma doença e essa doença está contaminando várias pessoas. E eles vão e desmarcam o evento. Mas já estava autorizado, só que a natureza é precária. Precária significa que o Estado pode desistir a qualquer momento, mesmo que eu comprove todos os requisitos. Tá certo? E discricionário vem da ideia de poder de escolha. Mesmo considerando que eu faço direito ou faço jus, o Estado não precisa, tá certo? Ele não tem a obrigação de me conceder, tá? Isso aí sempre vai valer pelo interesse público, não pelo meu interesse individual. A autorização, ela é norteada para questões essencialmente particulares. Por exemplo, é uma festa de rodeio, precisa da liberação, é uma rua de lazer, o funcionamento de um comércio, com relação a uma banca de jornal, o funcionamento de uma lan house, o Uber. Aí você, mas professor, o Uber? Sim, o Uber. Por quê? Apesar de, tecnicamente, ele transportar pessoas, o dono do carro, ele funciona a hora que ele quer, ele até escolhe o passageiro. Então, é mais o interesse particular do que o interesse público. É diferente do ônibus, que tem hora, que tem linha, que não tem opção de quem agrega como passageiro. Então, isso advém da autorização. O que acontece? Quando nós temos a questão da autorização, nós temos que lembrar outra característica importantíssima. A autorização não tem licitação. Ou seja, o Estado pode deferir a autorização sem processo licitatório. Ela verificando as condições e achando que é justa, simplesmente ela libera o exercício ou o equilíbrio da atividade particular. Isso quer dizer, professor, que não pode haver caso que tenha licitação? Não, eu não disse isso. Tem autorizações que podem ter processo seletivo ou pode ter licitação. Isso aí vem de um dever de cuidado do Estado. O Estado sempre pode adotar um método mais rigoroso em nome do interesse público, mas no caso de autorizações, se ele entende que não vai haver licitação, ele também está dentro da lei. Agora, se várias pessoas querem a mesma coisa, o que ele vai ter que desenvolver é um critério objetivo e uma motivação justa em relação a todas as pessoas. Mas não precisa ser necessariamente, tá certo, um ato licitatório, ok? Isso nós temos que ter atenção em relação às autorizações. Agora, o que nós temos que perceber em sequência é que depois das autorizações, nós temos as permissões, tá? As permissões, elas também vêm com relação a documentos precários e discricionários. Vamos falar sobre a discricionariedade. A discricionariedade é a capacidade do Estado em relação a deferir ou não. Eu ter direito não é o motivo principal, tá? Porque é uma escolha dela. E mesmo que ela defira, depois ela pode desistir. Aí você, mas professor, o senhor falou as mesmas características da autorização. Sim, então você pode levar para os seus estudos ou para as suas análises jurídicas que a permissão tem as mesmas características da autorização. Agora vamos ao ponto. O que elas têm de diferente? A permissão, ela busca assuntos os quais
o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Não é só o benefício em relação ao cidadão, perdão, ao titular, mas sim a toda a sociedade. Por exemplo, pode ser, digamos, a exploração de uma linha de pequeno transporte da cidade, digamos, de um micro-ônibus. Pode ser com relação a um fornecimento de determinado tipo de abastecimento que é estratégico para aquela cidade. Você tem que entender que a permissão é algo que aquela comunidade necessita, tá? E uma das características é que ela não alcança grande porte, ela caracteriza médio porte, tá? Existem as permissões de usos de bens públicos e as permissões de serviço público. As de bens públicos hoje nós vamos deixar mais num cantinho e vamos falar essencialmente, né, do nosso tema. A permissão de serviço público, ela tem essas determinadas características e essencialmente ela dá ênfase àquilo que tem preferência, o interesse público. Ela já é amparada pela Lei 8987/95. E o ponto essencial das permissões. Eu posso, tá certo, contratar ou vincular pessoa física ou pessoa jurídica. Posso contratar só uma pessoa ou uma empresa, ou enfim, uma PJ. E licitar é obrigatório. Mais uma vez, licitar é obrigatório. Agora, quando eu falo licitação, não necessariamente tem que ser concorrência ou tomada de preço. Isso tudo vai depender do valor envolvido. Pode ser uma das modalidades, mas o que se diz é obrigatório licitar, tá? Pode ser por meio de contrato ou outro ato administrativo. A lei não obriga que seja literalmente contrato. Pode ser um termo, tá? Isso depende da natureza. E isso nós temos que ficar atentos. É bastante interessante nós falarmos que se a permissão ela tem natureza precária, essencialmente nós poderíamos falar que a administração pode desistir a qualquer momento. Porém, se eu falo em relação a institutos precários, vai entrar em conflito muitas das permissões da qual se adentra licitações e são assinados contratos, porque o contrato gera uma estabilidade. Então, hoje, com a estruturação do Estado, você vai encontrar permissões que tenham contratos. Os contratos podem ser revogados unilateralmente pela administração? Podem, mas desde que existam motivações. Mas, para efeito de estudo, a característica principal é a capacidade de existência a qualquer momento. As permissões contratuais, elas existem, mas elas existem em regime de exceção. E não há modalidade de licitação específica, tá certo? Agora, nós temos que perceber que essa desistência, ela pode ser feita por ato administrativo, tá certo? Por quê? Entendem muitas vezes que ela deveria ser feita por ato normativo. Não, ela pode ser feita por ato essencialmente administrativo. Essencialmente, o ato qual foi originado. Se foi um contrato, vai lá ter o termo de rescisão do contrato. Ou, se foi um ato de vinculação, vai buscar a paridade das formas. A forma que ele foi criado, ele foi extinto. Agora, Helder, e se houve investimentos? Aí nós vamos ver o caso em relação ao retorno contratual,
tá certo? Mas não precisa de autorização legislativa, tá certo? Gente, depois de ter estudado todo o procedimento, a formação dos poderes e funções da República, o conceito geral e o conceito estrito ou técnico de serviço público, seus efeitos e o seu comportamento constitucional, vamos ver como é que estão as coisas? Bora pro quiz? Escolha a alternativa que corretamente define os serviços prestados a usuários determinados ou determináveis, como, por exemplo, serviços de energia ou telefonia domiciliar. O legal dessa questão é que ele fala determinados ou determináveis, ou seja, há a questão de eu buscar literalmente ou identificar a pessoa, ou se eu não identificar imediatamente, se for necessário, eu tenha como individualizar. A, vamos aos itens. A, serviços públicos individuais. B, serviços públicos gerais. C, serviços públicos centralizados. D, serviços públicos essenciais. Essa letra D, serviços públicos essenciais. Serviços públicos essenciais são aqueles em que o Estado não pode dispor dele em hipótese nenhuma. O Estado necessita conduzir e desenvolver esses serviços. Ou seja, ele não está no critério da destinação, ele está no critério da propriedade, da titularidade. Então, não é essa a resposta, porque não tem nenhuma ligação com determinar ou não determinar. É do Estado possuir ou não possuir. C. Serviços públicos centralizados. A centralização é quando o Estado retém com a sua pessoa jurídica determinado serviço público. Ou seja, o serviço público era desenvolvido por uma determinada autarquia, ele era um serviço descentralizado, ou ele era desenvolvido por uma concessionária, ele era descentralizado por delegação. E ele volta a ser desenvolvido pelo Estado. Então, o Estado retém, ele retrai, ele puxa para si. Então, o que era descentralizado volta a ser centralizado. Isso nós temos relacionado à distribuição do serviço, mas não a quem ele é destinado. Então, não é esse item também. Serviços públicos gerais. Serviços públicos gerais são aqueles que eu não possuo capacidade de saber quem é o destinatário e não tem como eu dividir esse serviço. Ele é aberto ou ele é entregue a todos. Por exemplo, a limpeza das praias, a limpeza urbana, a iluminação pública. Eles são serviços de todos e eu não tenho como medir quem usa mais ou quem usa menos. E aí nós fechamos com os serviços públicos individuais. Eles são determinados ou determináveis. Então, a resposta é a letra A. Segura aí um pouco, porque determinados ou determináveis. É importante que hoje nós temos as formas bem características na sociedade brasileira, que são os condomínios. Os condomínios são um grupamento de pessoas, então, muitas vezes pode se dar a noção que eles não são individuais, que eles seriam tecnicamente coletivos, e sairia dessa noção. Mas se você prestar atenção no condomínio, ele, em regra, não é
alguns fornecimentos, ou gás, ou um determinado tipo de entrega de serviço, ele não é determinado, ele se entrega para o condomínio. Mas se for necessário, ele pode ser dividido. Então a questão ela foi bem eficaz em dizer determinados ou determináveis. Nem sempre o Estado ele alinha em detalhes essa divisão. Só na potencialidade ou na capacidade do Estado dividir, eles já vão ser serviços públicos individuais. Vamos para a próxima questão. Concessão administrativa será consolidada juridicamente por... Em nossas aulas, nós estudamos a capacidade de delegação ou de transferência. O que nós temos que perceber? A transferência, ela sempre vai se dar por um ato ou por um documento de natureza temporária. Em tese, nós temos que perceber quais são as características da concessão, da permissão e da autorização. E você sempre deve ter em seus estudos qual é a natureza documental de cada um. No caso aqui do nosso item, a nossa avaliação, ele está perguntando sobre a concessão administrativa, que é a mais complexa, né, hoje em relação ao direito administrativo. Vamos aos itens. Letra A. Ato administrativo formal. Ato administrativo formal seriam aqueles que atendem aos 5 requisitos e aquele que venha por natureza pública, ou seja, ele não adere às características particulares, tá certo? Nós temos que entender que a concessão, ela essencialmente vem de características públicas e ela tem natureza bilateral. Repetindo, a concessão é a única delegação que exige efeito bilateral. Como nós olhamos aqui no item A, ele falou ato. Ato tem natureza unilateral. Se é unilateral, o item vai estar errado. Letra B. Ato administrativo unilateral. Aqui a questão, ela foi essencialmente pleonástica, tá certo? Porque aqui, na verdade, ele falou da primeira característica dos atos administrativos. O ato administrativo, essencialmente ele é unilateral. Ele só quis dizer que era público, mas para ser concessão, temos que ter efeito bilateral. Aqui nós vamos excluir da mesma forma. Termo de adesão. Termo de adesão chama bastante a nossa atenção. Por quê? Quando nós falamos em termo, nós falamos em uma estrutura simplificada, tá certo? De natureza bilateral. Ele seria, tecnicamente, um documento bilateral simplificado, entregue para situações menos complexas. Mas quando a gente lê a Lei 8987/95, nós não encontramos a expressão termo de adesão. Nós encontramos termo de adesão na Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações. A Lei 8987 entra em conflito com a Lei 8666 nessa questão. Aí você fala, professor, quando entra em conflito a Lei 8666 com uma lei do direito administrativo, ou entram leis, qual é que deve prevalecer? A que deve prevalecer é a lei mais especializada em relação ao assunto. E a lei mais especializada em relação às concessões é a Lei 8987/95. Então, nós vamos excluir termo de adesão. E a letra D. Marque para mim a letra D, por favor. Contrato administrativo. O texto da Lei 8987/95 diz que ocorrerá concessão administrativa por meio de contrato
administrativo, tá certo? Desde que ocorra, tá? Com relação à capacidade de fiscalização, que seja com relação à pessoa jurídica, que tenha prazo determinado, a instituição de tarifa e as garantias de equilíbrio econômico. Termo de adesão poderia-se dizer que era até uma forma de contrato, mas é um contrato simplificado e ele não é amparado por essa lei especializada. Então, aqui nós fechamos o nosso quiz. Vamos para a terceira questão? Trata-se de legislação específica para procedimentos de licitações em concessões e permissões. A. 8666/93. B. 8987/95. C. 10.520/2004. D. 6.012 de 1953. Trata-se de legislação específica. Então, ele quer somente a lei que atende às concessões e permissões. Nós temos que entender que quando nós falamos de delegações, nós temos diversas legislações, como a legislação de convênios, a legislação de parceria público-privadas, tá certo? Mas aqui fala essencialmente desses dois institutos. Agora, vamos por eliminação. A letra D, que falando de 6.012 de 53, essa legislação é estranha ao direito administrativo. Ela não fala sobre nenhum assunto de direito administrativo, é uma legislação alienígena. Então você já pode descartar. 10.520 de 2004. Se fosse 10.520 de 2010, nós poderíamos falar de pregão, mas ainda que fosse falar de pregão, que é uma licitação simplificada, eu vou te dar uma dica. O pregão é uma modalidade de licitação que trabalha com bens e serviços comuns. Mesmo que você não lembrasse da palavra comuns, ela só trabalha com bens e serviços. Se mesmo assim a gente ainda achasse cansativo lembrar, é só você lembrar que pregão não trabalha com obras. E quando a gente fala de concessões e permissões, tá certo? Principalmente em concessões, elas podem ser ou não precedidas de obras. Então, já não tem como nós falarmos com relação à letra C. Agora, vamos olhar a letra A. Lei 8666/93. Nós falamos bastante, né, da Lei Geral de Licitações. E ela realmente se adequa como procedimento de avaliação para várias delegações da administração pública. Só que quando você pega o conceito da Lei 8666/93, é o que nós chamamos de Lei Geral das Licitações. E se a gente pega o comando da questão, ele fala legislação específica. Isso no direito administrativo nós chamamos de princípio da especialidade, ou seja, alguns procedimentos eles terminam afunilando ou buscando um determinado serviço, tá? Para que se melhore a qualidade da atividade pública. E a própria essência dela é ser a lei geral. Se ela é a lei geral, automaticamente entra em conflito com o pedido do enunciado. Então, também não vai ser a letra A. Então, no caso, a gente trabalhando por eliminação, será a letra B, 8987/95. É muito interessante a leitura dessa lei, principalmente para quem está estudando para seleções públicas, porque, por exemplo, ela fala do princípio da eficiência mesmo antes da Constituição de 1988. Ou seja, já foi exigência de questões de concurso perguntando qual foi a primeira vez que o princípio da eficiência foi citado legalmente. E muita gente marcou que foi em 1998, lá pela emenda constitucional
número 19, e o item estava errado. Ele foi citado a primeira vez em 1995, na Lei 8987, tá? E então, essa legislação, quando ela for abordada aí nos seus desafios, nas suas seleções, leia ela com bastante calma, porque ela teve várias inserções antes de virarem ou virar temas constitucionais, ok? Então, gente, é isso. Hoje nós falamos sobre permissões de serviço público, o seu alcance com relação à pessoa física e à pessoa jurídica, a sua natureza precária, porque a administração pode desistir a qualquer momento, e sobre a sua natureza discricionária. Lembrando que a permissão, ela deve dar prioridade ao interesse público ao invés do interesse privado, mas ele é presente. Também falamos das autorizações, que, mesmo que não estejam previstas na Lei 8987, são um instituto que pode ocorrer delegação de natureza pública. Também são precárias e discricionárias, porém, ocorre o efeito contrário. Ocorre a homenagem, tá certo, do serviço privado em relação ao serviço público. Não existe procedimento de licitação exigido, porém poderá ocorrer por segurança da administração. E, além da questão da entrega de poder, ele pode ser a emissão de documentos com natureza fiscalizatória para que garanta o bem-estar e o serviço privado, essencialmente privado, como ocorre a previsão do artigo 170 da Constituição. Eu agradeço a sua atenção e a sua dedicação até aqui. Estamos juntos. Eu sou Helder Saraiva, vamos daqui a pouco à próxima aula e eu aguardo você para que nós possamos conversar sobre concessões públicas. Grande abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.